Ouvinte, marque bem este nome. Aliás, no meu tempo, nos jornais estampavam sempre o nome dele. Economista, foi uma figura importante no Brasil, né? Mas importante, ao meu ver, de muita gente, um dos piores economistas trabalhando no Brasil. Aliás, a parte do Brasil afundado foi objeto, inclusive, de comentários na época desse sujeito aqui. Presta atenção no nome dessa figura aqui, que eu não sei qual o motivo, né? Porque eu acho que ele não precisa mais aparecer. Mas esse sujeito aqui, tem até um nome diferente, ele foi tão ridículo nas suas ideias de jirico, que até o Partido dos Trabalhadores criticou essa figura, né? O nome dele é Armínio Fraga. Você que é economista, quem é economista, hein? O verdadeiro economista no Brasil é a dona de casa, né? É o chefe de família, vocês que são economistas. Então esse sujeito aqui foi presidente do Banco Central. A inflação, ele não conseguiu resolver nada. Agora, algo que sempre acontece, ele já está milionário, né? Enriqueceu também na política. E agora a própria mídia, a grande mídia, abriu espaço para ele. Então, só que nós vamos comentar aqui de uma forma diferente, que você já nos conhece, né? Esse mané aqui, Armínio Fraga, dane-se, né? Mas ele aqui, ele deu uma ideia de jirico. Já não obstante o salário mínimo, quer dizer, quando você fala salário mínimo, o próprio nome é mínimo dos mínimos. E desde que eu era criança, todos os governos, todos eles, os presidentes que tinham palanque político, né? Não, eu vou aumentar o salário mínimo e tal. Quer dizer, isso há décadas atrás. E hoje é a mesma coisa. É tudo cambada de políticos mentirosos, principalmente presidentes, todos eles. De lá de trás até esses, são mentirosos. E nós não temos que acostumar com isso não, né? Olha só para onde nós vamos, né? A grande mídia que eu digo, por isso que quando você nos acompanha aqui, você pode ter certeza absoluta que aqui não tem conversa fiada. Às vezes as pessoas até acham que eu estou conversando fiado aqui, né? Mas a gente até brinca, né, pessoal? Olha, a Gleisi Hoffmann, que é ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, ela já foi presidente há pouco tempo do PT, Partido dos Trabalhadores, não é? Ela criticou nas redes sociais a sugestão de Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Qual a ideia dele? Eu acho que você já viu isso na televisão, no rádio, e eu estou comentando agora, né? Eu não iria deixar passar isso, porque nós estamos com cambada de políticos em Brasília, né? Já que não faz porcaria nenhuma. Aí vem um sujeito desse. Pessoal, não estou torcendo para ninguém ir embora desse mundo, mas eu imaginei, sinceramente, que esse Armínio Fraga, desculpe, eu estou falando, todo mundo vai, né? Eu pensei que ele já não estava aqui, nesse plano terrestre. Mas ele aparece, e provavelmente ele não mora no Brasil. Na época que ele era presidente do Banco Central, ele não morava aqui. Ele vinha aqui, tudo pago pelo governo. Por isso que eu estou falando para vocês, há 50, 60 anos atrás, é a mesma coisa nessa questão de dinheiro jogado no lixo, não é? Então, a ideia dele era congelar, olha, para melhorar o Brasil, esse mané chamado Armínio Fraga, ele sugeriu, será que ele bebe? Ele bebia na época, né? Ele devia estar bêbado aqui, congelar o salário mínimo por 6 anos. Bom, deveria congelar a sua boca, né? Essa boca suja para falar besteira. E aliás, quem te perguntou, quem te deu essa liberdade de você falar do Brasil, hein, Armínio Fraga? Congelar, por que não congela? Por que você não seja... Aí que eu vejo as pessoas falarem fino, não é porque não seja macho, né? Estou falando com o senhor mesmo, senhor Armínio Fraga. Por que o senhor não é macho para sugerir que congele o salário seu, né? Que você ainda trabalha para algum governo aí. Por que você não seja macho, homem de verdade? Porque não é. Um cara que dá essa ideia não é homem não é macho. E vivem num mundo cor-de-rosa. Então Armínio Fraga, olha,
Armínio Praga, essa praga aqui, por que você não sugere diminuir as mordomias de 81 parasitas que são senadores da República, eleitos agora há pouco tempo, que uma grande parte virou TikTok, virou influenciador digital e ganha dinheiro sobre isso. Quer dizer, já ganha dinheiro do público sem fazer porcaria nenhuma, né? Aqui tem os cajurus, tem os cleitinhos, né, que só vivem na internet, são os verdadeiros tiriricas da vida. Por que eu falo tiriricas? Porque é político que não serve para nada. Não serve para nada. O tiririca, o deputado Tiririca, que atrás dele tem um comediante, um humorista, por isso que ele foi eleito, né? E reeleito. E quem votou nele são trouxas, imbecis. E se você é um dele, é você mesmo que eu estou falando. Porque você não tem direito a reclamar do Brasil se você vota nesses vagabundos políticos, como exemplo, o Tiririca, que aliás ele foi até honesto. Ele falou que não faz nada mesmo não. Ele vai lá, para o que o partido pedir para ele fazer, ele faz. Ele assina para a esquerda, assina para a direita, é um gilete. O deputado Tiririca é um gilete. Mas sabe quem é trouxa? Não é ele não, é você que votou nele. E continua votando. E ele nem precisa mais de você, o Tiririca. Já vai se aposentar, já. Ganhando R$500 milhões para não fazer porcaria nenhuma. Pelo menos ele foi honesto em falar isso, né? Então, olha, voltando aqui, a ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, a Gleisi Hoffmann, diz o seguinte: é inacreditável que alguém defenda congelar o salário mínimo por 6 anos. A proposta foi feita por Armindo Fraga, como eu disse, né, no último sábado passado, durante participação do Brasil Conferência, evento que ocorre em Cambridge, nos Estados Unidos. Ele falou lá, hein? A repercussão. A ministra disse ter se espantado com a crueldade da proposta. Só a senhora? Bom, segundo ela, a ideia joga unicamente nas costas dos trabalhadores a conta de desajustes que vem de muito tempo da apropriação de boa parte da renda pública por setores econômicos privilegiados. Pessoal, pela primeira vez, eu não tenho frescura aqui, né? Pela primeira vez, eu vou cumprimentar aqui a Gleisi Hoffmann, que foi presidente do PT e agora ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Ela está certíssima, né? E tem gente aqui que vai falar, não, a culpa é do PT. Não é do PT. A culpa é de todos os ex-presidentes, todos eles, inclusive o Lula, né? Todos eles. É esquerda e direita. Essa zona que está no Brasil é culpa de todos eles, ex-presidentes e o presidente atual. A petista alfinetou Armínio Fraga. Gleisi afirmou ser inegável que a política de aumento real do salário, criada e retomada pelo presidente Lula, promove justiça social, impulsiona a economia e faz o país crescer, diferentemente do tempo em que Armínio era presidente do Banco Central. Claro que ela está defendendo, claro, o seu patrão aqui, o Lula, mas ela não está errada não. Porque eu estou falando isso porque eu sou do tempo desse mané, esse Armínio Fraga. Bom, outros políticos governistas já haviam criticado aqui a fala do ex-presidente do Banco Central. Parlamentares como Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, e Orlando Silva, do PCB de São Paulo, usaram as suas redes sociais para se posicionar contra a proposta, assim como Ricardo Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O ex-presidente do Banco Central é a favor do congelamento em termos reais. Com a medida fosse adotada, o salário mínimo não teria nenhum aumento acima da inflação. Essa é a ideia do Jerico lá, né? Pela regra atual, o aumento real do salário mínimo pode ser de até 2,5%. Quer dizer, menos de 3%. A concessão do reajuste acima da inflação para o salário mínimo foi uma das principais promessas de Lula na campanha presidencial, que não aconteceu, não é verdade? Fraga defendeu reforma radical no Estado. Bom, Alencar, tira isso aqui. Esse cara não merece ter crédito aqui, não. É ideia de Jerico mesmo. Eu só estou comentando aqui porque esse cara foi um dos piores presidentes do Banco Central. Esse careca aqui, o Armínio Fraga. E ele, eu não sei, né? Tudo bem, estava lá numa conferência, provavelmente algum repórter do Brasil, né? Porque aqui, engraçado, a notícia ela vem, a gente tem que mastigar.
Provavelmente, sabe aquele negócio que é entrevista coletiva? Eu acho que foi isso. E alguém perguntou para cutucar mesmo. O que é que ele acha que está acontecendo no Brasil, né? Eu acho que foi alguém da direita. Aí ele disse o seguinte, criticou, claro, o governo que está aqui. Se fosse o Bolsonaro, ele criticou o governo atual, qual é o Lula, que o salário mínimo deveria ser congelado durante 6 anos. Só que ele não deu a receita, né? Como seria tirar o salário dos deputados federais? Eu tenho várias ideias aqui. As mordomias não é só o salário dos deputados. Ouvinte, você sabia? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos esquecer um pouquinho Brasília, São Paulo, onde eu estou agora. Nós temos 55 vereadores na maior Câmara Municipal de São Paulo. Você sabia que cada vereador, eu estou falando por baixo, ele tem direito a 15 assessores? Cada um ganha quanto? Interrogação. Aí, só que o problema é muito mais grave do que eu vou falar agora para você. E todo mundo quietinho. Tem algum vereador de São Paulo me ouvindo? Eu estou falando por baixo. Ele tem mais de 15 assessores por direito. Quanto ganha cada assessor desse? O que você acha? Agora tem outro detalhe. Na sala, no gabinete de cada vereador, não cabe 5 pessoas. Vou repetir. No gabinete de cada vereador de São Paulo, não cabe 5 pessoas. Como que você vai colocar 15? Então, interrogação, pense o que você quiser. Bom, aqui tem a participação do Cláudio Lourenço Rocha, comentando exatamente o que eu falei do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, que teve a ideia maravilhosa, né, de Jerico, para congelar o salário mínimo do Brasil por 6 anos. É para rir, né, cara? É para rir. Um cara desse, ele tem que levar um tapa, uma chinelada na bunda, né? Com todo respeito aqui, a você que está me ouvindo, sabe aquele chinelo velho, que aí a sua mãe, no meu tempo isso aqui, aquelas tiras, né, soltava, você colocava um prego, pegar a parte do prego e dar uma sua na bunda desse Armínio Fraga aqui. Bom, o Cláudio Lourenço Rocha, ele diz o seguinte, ligeirinho, o que se pode esperar desse tal de Armínio Fraga no governo Fernando Henrique Cardoso? Muito bem, foi bom, eu até esqueci de falar. Fernando Henrique Cardoso, né, que se fala que tá aí, tá vivo, né? Graças a Deus. E foi um governo também que acabou, né? Acabou de acabar, né? Inflação alta, mundo cor-de-rosa. Então, o Fernando Henrique Cardoso, FHC, sociólogo, né? Sociólogo, presidente, foi péssimo. Então, aqui o Cláudio, obrigado por você ter lembrado. O que esperar de Armínio Fraga no governo FHC? Colocou a taxa de juros a 45%, quebrou o país. Ô Cláudio, caramba, você é dos meus, hein? Exatamente, você até colocou aqui, eu nem pesquisei, foi uma inflação altíssima, a taxa de juros desse mané, ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que abriu a boca para falar besteira em uma conferência lá nos Estados Unidos, e é claro, falou do Brasil, leva chinelada. E aí continua aqui o ouvinte, o Cláudio Lourenço Rocha, quem duvida, verifique a história deste economista que trabalhou para destruir de nações, George Soros, conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Ele fazendo aqui uma comparação, o ouvinte Cláudio, para fazer uma pesquisa exatamente, viu, o Cláudio? Parabéns, cara. Gostei, viu? Bom, o Naelson Tadeu de Araújo, o nome dele é esse mesmo. Ó, pessoal, aqui eu não fico fazendo censura com quem escreve não, tá bom? Eu leio o que está aqui, tá bom? Só não pode falar palavrão, é claro, né? O Naelson Tadeu de Araújo diz o seguinte: isso já aconteceu nos 2 anos do governo Temer e na totalidade do governo do abominável Pontinhos. Nada de aumento acima da inflação para o salário mínimo, não resolveu nada. Portanto, senhor, guarda-te seus palpites para o teu grupo, sai fora. Quer dizer, ele está aqui, né, continuando aqui com a questão desse sujeito aqui. Eu estou chamando de sujeito porque não merece crédito nenhum, esse Armínio Fraga. Também tem mais ouvintes participando, mas eu não estou conseguindo, ficou travado aqui. A Maria José de Ferreira, ela fala um monte aqui, mas não dá para ver
Puxa vida, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu gosto de ler os comentários. Os comentários são maravilhosos, né? Não vai dar, né? Tudo bem, então eu quero mandar um grande abraço a você que nos ouve, do rádio para a rede, nas redes sociais, não é? Você que está no TikTok, muito obrigado. Nós estamos crescendo bastante no TikTok. Muito obrigado mesmo, viu, gente? Eu preciso que vocês me valorizem para a gente vir todos os dias, tá bom? TikTok, um grande abraço para vocês todos que nos acompanham aqui. TikTok é gigante, né? TikTok tentou brigar comigo e eu sou pequenininho, mas apanhou, né? Tem que falar a verdade, né? TikTok apanhou do Ligeirinho aqui, tentou calar a boca do Ligeirinho, mas não tem jeito não. É pelas leis. E olha, a corrupção tem em todo lugar, né? Corrupção tem em todo lugar. E no futebol não é diferente. E aí, você é corintiano?